Olá pessoal, está começando o Empreender de hoje, dessa semana. E como sempre, os nossos convidados muitos ilustres aqui da nossa cidade, hoje nós temos a honra de entrevistar o Wilson Pessoa. Já foi dono, hoje o Wilson está aposentado, paradinho, só colhendo alguns frutos daquela época, mas já teve mais de 9 lojas em Linhares espalhadas e nós vamos bater um papo com quem é a pessoa responsável por muitas coisas do crescimento de Linhares, do desenvolvimento desse comércio, que lutou muito tempo lá na década de 70, de 80, de 90. Comigo aqui o Wilson, Wilson? Muito obrigado de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. Quero cumprimentar em especial aos colaboradores dessa grande emissora, você em especial, e mandar um alô para o presidente da senhor Rui Baromeu. Por que eu falo no Rui Baromeu? Meu sogro é lá da região de Pinheiro, próximo Pedro Canário, e ele é de lá também, de Pedro Canário. A dona Santa, a senhora mãe dele, era muito amigo do meu sogro, Antônio Brunelli. E eu falando assim, ele vai saber quem era. Tá? Isso é muito bom. Vamos deixar o recado, para o nosso presidente, Rui Baromeu. Deixa aqui meu cumprimento a todos, em especial a todos vocês. E a gente assiste muito essa emissora. Acho que é uma... Quando você falou em empreender, eu acho que tem alguém empreendendo muito mais que nós. Isso aqui é um grande empreendimento. Isso aqui é um grande empreendimento. Wilson, você é linharense? Não, Marcelo. Eu nasci em Barra de São Francisco. Ainda muito jovem, eu vim para Governador Lindenberg hoje. Chamava 51, que era município do distrito de Colatina. E ali eu comecei o meu trabalho. Entrei na faculdade de comércio. Que é só faculdade de comércio, né? E sempre, desde quando começou novinho, sempre no comércio? Sim, cheguei a trabalhar em boteco e tal, depois surgiu a oportunidade de pegar uma loja, secos e molhados, como dizia na época, para começar lá embaixo. Quando eu fui convidado, fazer uma experiência. E a experiência começava lá no banheiro. Lavar o banheiro, varrer a loja. Era a loja de tábua, tem as tábuas, aquilo ali dava muita poeira. Aí tinha que pegar uma garrafa de água, cortar a rolha, e começar a tirar para não sujar a mercadoria. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha em torno de 16, 17 anos, 18 por aí. E aí foi começando no comércio? Eu tenho que aqui lembrar muito bem do meu patrão, foi o senhor Adílio Caselli Alves. Ele tem 2 filhos aqui em Linhares também, que são empreendedores, É o Telmo Alves Caselli e Delso Caselli, Assis Caselli. O Caselli das lojas. O Caselli era o pai deles, que era dono das Casas Caselli. Bom, entrei nesse início aí, fazendo e tal. Era uma loja, era uma venda que a gente falava, de secos e molhados, vendia tudo. Querosene, arroz, feijão, fumo e por aí vai. E tinha a outra parte do seco, que era o tecido, confecções. Confecções não existia, mas era o tecido, calçado, coisa. Bom, aí que eu digo a faculdade que eu comecei a ir aprendendo aí, E nesse período eu já comecei aí, eu tinha uma loja, abri uma loja em Novo Brasil, também distrito hoje de Governador Lindenberg, que era tudo Colatina. E eles abriram essa loja lá em Novo Brasil e logo depois abriu em Montanha, transferiu-a de 51 para Montanha. Depois transferiu-a de Novo Brasil para São Gabriel da Palha. Eu fui trabalhando, era balconista, Na época, hoje nós falamos balconista, o comerciário, Porque tempo era o caixeiro de loja. Ele começou a vender. Fui para Montanha, mandou para lá e tal, E não tem que ir para lá para fazer. Lá em Montanha é um trabalho um pouco diferente, mesmo vendedor, mas fim de semana pegava a mercadoria e levava para a feira, fazia feira. Tudo isso nós fizemos. Em 1964, o meu patrão mandou um recado para mim. Você vem aqui para Colatina, eu preciso falar com você. Nós vamos no Rio de Janeiro. Isso o Caselli. Caselli, Adílio Caselli. Em 1964. Aí
Cheguei lá e tal, não, no Rio e tal. E ele claro que estava me olhando se eu tinha capacidade, condições de tocar ser um gerente de loja. Lá nós fomos me ajudar a comprar, fazer comprar loja e tal, num grande atacado, Tecido Oliveira Neto. Eu lembro até hoje, na Rua dos Passos, lá, isso é muito bom. Lá no Rio de Janeiro. Aí, Marcelo, viemos embora. Quando eu cheguei em Colatina, ele falou comigo, você tem condições de gerenciar uma loja? Eu falei, eu não posso dizer isso. Eu sou um vendedor, o senhor que sabe. Não, porque vai vagar lá em São Gabriel da Palha e tal, eu queria que você fosse para lá para ver se dá certo. Tá, tudo bem. Só diria, eu falei, eu sozinho não, mas que todos me ajudarem, eu talvez tenha condições de, né? E não foi diferente. Aí ele logo mandou, lá na semana seguinte, você vai lá e tal. E eu cheguei lá, comecei a ver e tal, e começamos a trabalhar. Falei, vamos dar um balanço primeiro? Não, não precisa dar balanço não. Vai entrar, tá. Então aí foi, era um meio de ano, né? Acho que maio por aí. Mas isso você já estava novinho também. Estava novinho, mas ia começar uma gerência, né? Aí eu estava mudando né? Quando eu falei estava subindo dos estudos, isso aí foi um. Aí, quando ele assumi, terminou o finalzinho do ano, vamos dar balanço. Demos balanço, tudo certinho, deu um lucro superior passado, 2 anos passados. Aí ele falou, agora você vai. Passou um ano, então aí, agora nós estamos precisando melhorar a loja de Pinheiro. Você vai para lá. E eu fui para Pinheiro. Aí em Pinheiro eu fiquei até 1968. Aí ele falou comigo, estou falando sim, mas tem um detalhe, mas eu não vou entrar nos detalhes. Ele falou comigo, Wilson. Eu quero saber quando você chegou em Linhares, né? Estou curioso aqui, tenho certeza que todos estão. Exatamente, eu estou chegando lá. Então, chega em Linhares, já estou chegando aqui, né? Que aqui é a minha história. Aí, cheguei, ele falou comigo, eu comprei um ponto lá em Linhares, eu nunca tinha vindo em Linhares. Aí, e você vai para lá, para instalar a loja. Linhares era muito pequenininha nessa época? O Marcelo Linhares... Em relação a São Francisco, por exemplo? Era mais ou menos igual, né? Porque Linhares sempre foi grande, né? Só que o povoado era pequeno, né? E em 68 eu cheguei, 13 de maio de 1968, na Monsenhor Pedrinha, está ali a faixa na loja. Ele comprou ali hoje tem lá a escala, parece. O prédio do lado é meu. Aí eu coloquei a faixa breve aqui, Casas Caselli. Ele comprou do senhor José Godoy. E o Zé Godoy ele comprou a prazo, 10 meses para pagar e tal. E ele falou assim, aí você vai pagar essa loja. Aí botamos lá a mercadoria e tal, fizemos a inauguração, vendemos, que aquela época tudo era novidade. Sim. Né? Então, instalamos a loja, inauguramos, continuamos. E a Monsenhor Pedrinha era só 2 quadrazinhas, né? Era do Correio até mais ou menos ali no meio. Interessante, a Monsenhor Pedrinha era só aquilo ali e não tinha comércio quase. Tinha a loja do Zé Bezerra, na esquina tinha a mercearia do senhor Vitória de Nadai, mais embaixo tinha do senhor Neves e de frente o piano que estava começando ali. Isso. Que era aqui em cima, tinha mudado para lá. Até da loja, tinha um sofá de lá, para você tirar. O Antenor morava em cima, de frente, falecido, saudoso. Antenor, pessoa muito boa. Aí, inauguramos a loja. Fiquei até 71, tinha um gerente dele em Vitória, já tinha loja em Vitória. Aí ele me chamou, Wilson, vamos botar uma loja? Vamos sair da Caselli? E a Caselli estava em decadência. Isso que era mais difícil para a gente. Você sair de uma loja, uma empresa, com decadência, como é que você vai arrumar crédito? E tinha que comprar, né, crédito. Aí eu falei que eu contei a história para ele. Não vai dar certo. Tá. Aí chamamos o Adílio. Aí nós ficamos mais um ano, até 72. Aí ele falou, não tem dinheiro para pagar você não, vou pagar em mercadoria. Aí eu aluguei na esquina do Joaquim Lopes,
Ali eu botei Mercadão dos Tecidos. Mercadão. Você foi o nome Mercadão, foi primeiro Foi eu, seu, foi hein? 72. Então, o Wilson do Mercadão. Por que botei Mercadão? Estava em frente ao mercado. O seu Ernesto Zon me deu a ideia. Bota no Mercadão. É isso que eu vou botar. E em 72, em junho de 72, nós registramos a junta comercial. E aí era o senhor e quem? Eu, Sebastião de Souza, e aí coloquei meu sogro, Antônio Brunelli. Mas aí tem uma história triste, né? Por quê? O senhor Antônio entrou com nome, tá? E me dava crédito. O Sebastião entrou que tinha muita coragem. Ele foi logo em Baixo Guandu, comprou uma loja. Mas não podia comprar. E ele foi lá, não comprou. No final daquele ano, nós temos um balanço e falou, eu não vou mais ficar, você tem que ficar com a empresa. Aí eu ia o quanto a pagar? Não, vai ficar tudo com você, vou deixar a loja com você. Só que ele tirou mercadoria, tá? Olha bem, isso aí foi por isso que eu digo triste. Bom, então eu vou assumir. E assumi as 2 lojas, eu, meu sogro sócio, aí fizemos o distrato da empresa, coloquei eu e meu sogro só. Mas o sogro não tinha experiência de comércio, tinha de roça. E eu comecei. Aí começamos atrás de crédito. Em Baixo Guandu ficou difícil para mim. Aí em 74 eu construí, hoje ali onde é a Lebiju, comprei um lote lá, nós compramos em 4. Os 3 que compraram já são falecidos, Arlindo Graziotti, Gestino L e Moacir Burini. Então fizemos com aquilo aí, batemos a laje, eu trouxe a loja lá e coloquei aí. Aí foi quando abriu a segunda loja em Linhares. A segunda loja, porque eu tirei de lá e coloquei aqui. Aí, Marcelo, nesse período, a gente pensou, estava muito bom e tal, e tem uma pessoa aqui que eu vou citar o nome dele. Isso é muito bom. Que foi uma pessoa que me ajudou, porque eu tinha que correr atrás. E aquele tempo, ou vinha o comerciante, o representante, ou você ia procurar. E essa pessoa, o nome é Fernando Judislov Barbosa. Fernando Kiki, fala. Tem que, olha, vou fazer uma pausa. Sim. Também você, se assiste, será um convidado nosso, Fernando Kiki, porque ele tem muita história do comércio aqui em Linhares. Não é? Merece estar aqui também, não é? Merece, eu acho. Ele, José Renner, que eu quero trazer aqui. Pois é, então o Fernando, o que nós fazíamos? Ele tinha uma indústriazinha, começando de confecções, e havia muita dificuldade para consertar as máquinas. Só consertava as máquinas em Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós saímos daqui à tarde, viajava pela noite, no dia de manhã nós estávamos em Petrópolis, colocava as máquinas para fazer o conserto, ele falava o que precisava, pegava o carrinho dele, um Dodge Polar, e ia para o Rio de Janeiro. Lá colocava-se o carro na coisa de ônibus lá, na agenda de ônibus lá, na rodoviária. E aí, nós íamos para São Paulo. Já estava casado, Wilson, nessa época? Eu já estava casado. Você casou em qual das lojas quando você estava andando? Não, eu casei, era empregado. Você era empregado lá do Caselli? Eu casei em 1970. Tá? Então eu casei e aí 2 anos depois é que eu fui me instalar. Bom, ia para São Paulo atrás de crédito, lá no Matarazzo e tal, no Rio de Janeiro, e conseguia. E o Fernando foi uma pessoa que me acompanhou muito. Ele me ajudava. Eu saía daqui, ele fazia coisa. Ele chegou a trabalhar com você na uma das lojas? Não. O Fernando, ele era representante comercial. Quando ele casou em Linhares, ele colocou essa indústriazinha e continuou, inclusive, o pai dele era representante. Então eu coloquei Fernando aqui porque esse início meu foi isso. Bom, empreender, né? Agora nós vamos estar... Agora nós vamos empreender. Mas aí antes da gente empreender, porque parece assim que é uma história que é fácil, mas não é fácil. Não, e depois tem vários detalhes que tem que arriscar, tem que ter coragem, tem que ter tudo. Mas bate-papo gostoso com Wilson Pessoa, mas você de casa nós vamos para o intervalo. É rapidinho, não sai daí não, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com Empreender. Hoje nosso entrevistado, Wilson Pessoa,
uma pessoa que podemos chamar de patrimônio de Linhares pela história do comércio que teve em Linhares. Hoje o Wilson não tem loja, mas sempre trabalhou pelo comércio de Linhares e nós, linharenses, devemos muito à nossa cidade, hoje linda, maravilhosa, mas temos que lembrar lá no passado daquelas pessoas que lutaram muito para fazer com que o comércio de Linhares chegasse onde está hoje. Não é, Wilson? Pois é, aí tudo iniciou em 72, a nossa matriz, na Monsenhor Pedrinha, inclusive não usava número, mas sem número. Não tinha outros comércios, mas começamos a trabalhar. Eu e os nossos funcionários, né, sempre os colaboradores que têm que ajudar, porque senão você não chega em lugar nenhum. Sim. E eu, como já vinha de um comerciário, voltar até ser comerciante, entendi os dois lados. Bom, para você vender a sua mercadoria, você tem que expor ela, mas tem que comunicar. E nós tínhamos um meio de comunicação na época, que era o carro volante. Então nós botamos carros, e isso aí era utilidade pública na cidade. Naquela época. Não tinha rádio, depois foi criado e aí o carro volante é que anunciava tudo. Anunciava tudo. Anunciava até quem nascia, quem morria. Quem morria, tal. A prefeitura vai fazer o pagamento, mandava anunciar, e era dessa forma. Então, né, passou a ser utilidade pública e fazia o nosso comercial. Então, isso aí, eu aconselho todo mundo. Propaganda é investimento. Se você quer ser empreendedor e você colocou, está no início, vai para a mídia e coloca o seu produto. Outra coisa, Marcelo, eu enxerguei naquela época que a Monsenhor Pedrinha, teria que ser o centro nervoso do comércio de Linhares, como é até hoje. Monsenhor Pedrinha, Capitão Zé Maria, aquele meio ali, até hoje é o centro. E graças a Deus deu muito certo. As lojas que tinha fora, a Casa Tigre e outras, mudaram para lá. Porque começamos a fazer propaganda. Teve uma história muito interessante quando eu inaugurei a Caselli. Colocamos os propagandistas, palhaço, né, o pessoal da área, e colocamos um pau de sebo na porta. As crianças iam para o colégio, não ia, parava ali. E houve uma denúncia. E doutor Valdir Vital era o juiz, mandou me chamar lá. Se você não tirar, eu vou te prender. Mandei tirar na hora, né? Só que aí os meus propagandistas fez um tablado lá assim, aí botavam uma cobra, um lagarto e pararam tudo de novo. Mandaram me chamar de novo. Então, teve dificuldade também nisso aí. Mas o comércio continuou, foi muito ativo. Levei muita gente para lá, nós levamos através da publicidade. Sim. É isso aí que cresceu. Então, dessas lojas e tal, tudo bem, então tudo início foi aí. E quando eu falo de publicidade, depois criou-se uma rádio em Linhares, fazia também lá. Depois teve a outra parte, teve um jornalista aqui, chamado Agostinho, você deve ter conhecido. Não me recordo de Agostinho, Pois não. é, então até ele trabalhou na outra emissora, tá? Ele era fazia o meu marqueteiro da área, né? Lá nós fazia e tal. Aí surgiu a televisão, falou, vamos lá em Vitória, ali na rua do Travessaria, pequenininho e tal. Fomos lá fazer uma gravação. Ele fez a gravação, trouxe e tal. Fizemos, botamos no ar aqui, foi sucesso. Então, meio ruim e tal, mas sabe. Então, o que eu tenho a dizer muito do meu início é isso aí. Mas foi crescendo, né, Wilson? Porque chegou a 9 lojas, né? Sem dúvida. Aí sim, fui trabalhando. Graças a Deus, o que eu tive muito mais, mas foi do comércio. Eu aconselho, você tem vocação, vai. Tem duas coisas, tem vocação, coragem e ser honesto. Mas, Wilson, você também sempre foi muito preocupado em colaborar com todo o comércio. Você é fundador do CDL, não é? Daqui de Linhares. Em 1979, aí a Federação do Comércio, através do senhor Hamilton Rabelo, que era o presidente da federação, com o doutor Gútimo Show de Mendonça, e aqui fez o convite. Vários participaram
Pô, vamos abrir. Primeiro tinha uma coisa. Associação comercial. Mas foi primeiro o sindicato ou primeiro a Não, CDL? os dois juntos. Os dois juntos? Foi criado na mesma data, certinho, CDL, sindicato. Não era Clube de Diretor Lojista e Sindicato Lojista do Comércio de Linhares, todos três. E o Sindicato Varejista também. Foi todos três criados. Um do varejo, outro do comércio lá E você CDL. já foi presidir um deles? Já, todos dois. Mas já quando abriu, você já foi o primeiro presidente? Não. Quem foi? Eu não fui o primeiro presidente, foi Brás Piano, do CDL, Laurito Luiz Rigoni, do sindicato, lojista. Me parece que o segundo foi o Clóvis Dadalto, Na época da... no CDL. Mas aí Clóvis já tinha VSD na época, né? Não, tinha. Tinha. Era a loja Dadalto, depois passou o VSD e depois né? encerraram. Também era... Você chegou a ser provedor do Hospital Rio Doce, não? Olha Ou bem. só do Conselho? Em 1984, eu entrei a convite da própria entidade, falou para mim de ajudar, e teve mais outros, inclusive o Virgílio Gama, o saudoso Alexandre Ciolim, tá? Fomos para lá para ajudar, para administrar e tal, em 84. Em 91, me colocaram provedor. Então, eu fui provedor em 1991 a 1992. O hospital, aquilo ali é uma escola, é uma grande... Ali, pode falar... Ali vira empresário, né? Aprende, é Ali empresário. aprende. Porque é filantrópico, não tem fim lucrativo, mas tem trabalho. E qual é a função do provedor? É prover. E ele é um voluntário. Ele não pode ganhar nada, por quê? Tratando de ser filantrópico, né? Então é isso aí. Bom, mas eu sempre fiquei no conselho, ser diretor. Em 2014, doutor Jair Perini, com toda a equipe do conselho e tal, estava em dificuldade para não ter, ninguém queria, porque trabalhar de graça, quem quer? Aí eu falei, não, gente, eu já fui, não, isso tem que ser você. Aí doutor Jair, porque já tinha 10 anos que estava na provedoria. E tive apoio de todo mundo, que tem até hoje, a minha amizade é no Isso é muito hospital, bom. Aonde, tanto na área clínica como na área administrativa. aonde você passou só deixou Deixei, amizade. graças a Deus. Bom, aí em 2015, eu assumi como provedor, 2015, 2016. Aí, dentro desse período, nós administramos, tá? Sempre teve dificuldade. Eu, em 2016, eu e a Fátima, falar no Hospital Rio Doce, tem que falar na Fátima. Fátima Biancardi, gente. Ela é uma, grande abraço, Fátima, que está aí, abraço. tomara. E aí, eu nem falo assim, Fátima, o hospital está sem sócios. É chamado sócios porque para fazer a assembleia. Uhum. E aí, eu saí do comércio do hospital, né? Aí, fizemos um levantamento, arrumei 31 novos sócios. Inclusive, o provedor hoje. E na diretoria de 2016 e 2017, o atual provedor, o senhor Arles Miranda. Arles Miranda. Já esteve aqui conosco Pois também é. no Empreender. Ele era o meu vice-provedor. Em 2017, eu estava no mandato. Eu renunciei, passei para ele. E ele continuou muito bem. Hoje tem a sua diretoria. Se não fosse aquelas 31 pessoas, hoje não dá para fazer uma assembleia. Agora dá. Dentro daquela época está dando. Graças a Deus. Então, Marcelo, é só uma parte voluntária. Eu trabalhei isso aí, sindicato eu estou até hoje. E queria sair, mas não deixa e tal. Eu também não estou trabalhando mais não. Você já virou patrimônio histórico de Linhares, hein? Pois é, e aí o mais interessante de tudo isso, antes de você me perguntar, eu falei que eu nasci lá em São Francisco e vou vir para cá. Em 1970, a minha história começou muito bem, e eu aconselho todo mundo, de família. Casei em 70, e minha esposa, agradeço, deu sempre apoio, Mercedes Brunelli Pessoa. Brunelli, tem que mandar um abraço, né? Que nós nem falamos aí. E olha, nosso tempinho está acabando. Pois é. Então tem que falar da Mercedes. Mercedes. 4 filhos. 4 filhos. Né? Wilson, Ellen, Marco e Tiago.
E 6 netos. E 6 netos. 5 netos já tenho. Tem até um doutor já no meio. Nossa Senhora. É um médico. Já tem um médico. Wilson, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu tenho que interromper essa entrevista, né? Muito boa. Para você de casa acompanhar um pouquinho da história do empreender de Linhares, né? Do comerciante antigo que hoje já teve várias lojas, né? Teve a Ellen, né? Você falou da sua filha Ellen, teve uma loja chamada Ellen, né? Que funciona ali, aquela loja ainda é sua, o térreo ali, né? O térreo embaixo. Então. Né? Mas ainda tem um outro detalhe. Nesse período também, devido ao sindicato, sindicalizado, surgiu a Junta de Conciliação do Trabalho, que eu fui nomeado juiz classista da época. Isso foi em 89. Tem muita história, né, Wilson? Tem que marcar outro programa para a gente contar e conhecer a história de Linhares. Gente, nosso tempinho está acabando. Um prazer enorme ter você assistindo conosco aqui, o Empreender, você de casa e eu daqui, né? Fazendo esse programa cada dia mais audiência, mais visto, nessa televisão que cada dia está entrando nos corações de todo linharense e do Espírito Santo. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e até ao próximo Empreender aqui com a gente. Wilson, muito obrigado. Obrigado, fico eu.